Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Nós estamos aqui novamente com o Emerson Wesley Dias, hoje uma data histórica, né? Estamos fazendo aí a troca de governo, consequentemente tivemos que ouvir, né, o pronunciamento do presidente em exercício, né, Michel Temer, e também ouvimos o pronunciamento da presidente afastada Dilma Rousseff e Emerson. E por conta disso, o Inédito Viável acabou ficando aí para 6h45, mas tá bom, né? O importante é que você dê aqui seu recado para os nossos ouvintes. Antes tarde do que nunca. É isso aí. Boa noite a Muito todos. bom. E o que você traz hoje para nós aí, Emerson? Renato, hoje eu vou falar sobre sugestão e crítica. Olha, sugestão e crítica. São duas coisas. coisas. Melhor a sugestão, melhor a crítica, qual que é? Depende do momento, né? Certo. Sugestões e críticas são temas muito similares, eu diria, né? Acho que são muito próximos, às vezes, porque a gente faz uma sugestão para alguém e a outra pessoa talvez até compreende como crítica, né? E às vezes o contrário, né? Às vezes você critica, a pessoa gosta e fala, nossa, gostei dessa crítica porque trouxe alguma sugestão. É verdade. Isso faz parte das relações humanas, né? Então, acho que é um tema que a gente tem que estar sempre antenado. E por que eu vou falar isso? Eu fui convidado recentemente para falar com um público jovem, pessoal, né, estagiário, chegando nas empresas agora, primeiro emprego, né? Aliás, hoje você está falando para o público jovem aqui. Pois eu fiquei até... Então, com o pessoal aqui da faculdade Anhembi Morumbi, estudantes de jornalismo, que nos escolheram, inclusive, aqui, não sei como, mas escolheram a gente aqui, viu, Emerson? Eu achei que eles estavam passando aqui na Paulista. Vou entrar aí. E até, então, interessante até aproveitar para vocês aí essa dica, né? Enfim, a gente chega numa idade, né, que a gente fica pensando e começa a passar conselhos, dicas para as pessoas, né, a gente já vai entregando um pouco a idade, né? É verdade. Não faz tanto tempo assim, eu tava... Tão velho, viu? Não faz tanto tempo assim, eu tava lá nesse outro lado, né? Nesse aspecto sim. Tem só quase 20 anos que eu me formei, Renato. Não, mas a experiência também é importante, né? Importante. Enfim, por que sugestão e crítica, né? Qual que era a fala que eu trazia para esse pessoal? É porque o estagiário, né? Geralmente o cara que está chegando na empresa agora, ele vem cheio de energia, né? Ele vem cheio de gás, cheio de ideias novas. E você sabe que as empresas não são assim, tão modernas, né? E nem são tão hábeis, nem tão ágeis quanto o pessoal que está chegando. Isso acaba trazendo muito atrito, né? E às vezes até no intuito de cooperar, você acaba trazendo um atrito. Porque você começa a sugerir coisas de alguma forma que quem está lá não tem a mesma compreensão, né, do que está sendo falado. Às vezes se põe na situação de ser criticado, né? Porque sempre foi feito assim, né? Porque já faz 10 anos que é feito assim e coisas do tipo. E também, porque quem está chegando não tem o histórico, né? Então você não sabe também o quão aquilo é uma coisa talvez até afetiva, sentimental da outra pessoa, né? O cara desenvolveu um processo e cuida daquilo. Aí a pessoa chega com outro olhar, né, e coloca alguns pontos, o outro fica ofendido, né? Se sente afetado ali. Se sente afetado com isso, né? E é muito comum, você vai às vezes numa reunião e ela acaba sendo, né, um ambiente mais de guerra do que de resolver problemas, né? Embora eu acho que reunião ela pode ser agradável e ineficiente, né? Porque também pode ter uma reunião que todo mundo conversa, bate papo, pergunta do time de futebol, fala do clima e não resolve nada, né? Então, super agradável, mas ineficiente. E às vezes ela pode ser extremamente desagradável, porque muita crítica, né? Bastante conflito, mas eficiente porque se resolve os problemas. Então, o gancho que eu queria dizer sobre sugestão e crítica é o seguinte: tem uma técnicazinha muito simples que a gente pode usar no dia a dia, é só treinar a amígdala para usar antes da língua. Né? É só treinar isso, a amígdala antes da língua. E aí as coisas vão se ajeitando. Por exemplo, quando você quer sugerir, né, que um trabalho pode ser melhorado, em vez de você dizer logo de cara o que você deveria fazer, você pode, por exemplo, olha, eu achei muito legal isso que você fez, bem bacana e tal, né? Principalmente essa parte assim, essa parte assada. E se a gente acrescentasse isso, isso, isso? Olha só, você traz um elogio, valoriza o que já existe e aí coloca a sua sugestão, né? Sem dúvida. De forma bem sutil. Usar o e se, né? Olha, essa ideia que você deu é muito boa. E se a gente perguntasse para o cliente o que ele acha, e se a gente falasse com o chefe, enfim, são coisas que você pode, com um simples e se, né, transformar o que poderia ser uma crítica numa sugestão. E aí você trazer cooperação, né? Então eu acho que o tempo que você investe em você, em melhorar a sua comunicação,
reduz, né, o tempo de desgaste e de problemas que você traz com a sua comunicação com outras pessoas lá na frente, né? E aí você consegue, de fato, trazer um ambiente de cooperação e não de atrito. Então, e às vezes pode ser até um desgaste que fique ali numa tensão, né? Não é um desgaste pequeno muitas vezes, não. Né? Você lembra, até pegando o gancho aqui do dia que estamos vivendo, né? Que temos um novo presidente no Brasil. Você lembra quando o Temer escreveu aquela carta para Dilma contando todas as suas mágoas, né? Que estava todo magoadinho porque era tido como um vice figurativo. Isso. Você vê, olha a comunicação, né? Porque talvez não deixou ele sugerir alguma coisa, enfim, né? Não soube lidar com essa comunicação muito bem feita. Ou quando foi o pessoal comenta muito, né? Que a Dilma não é uma pessoa que ouve muito, né? Então, quer dizer, não é muito política. Não é muito política. E por não aceitar críticas, né? Ou porque talvez pensa que toda sugestão é uma crítica, olha aí, né? O resultado que deu. O que nós estamos vivendo hoje, temos um novo presidente aí, temos um novo dentro presidente de uma situação, né? Dentro de uma situação que não é comum. Sim, né? Mas, então, tem alguma frase aí pra gente encerrar esse papo, Emerson? Tem uma frase que tá num texto que tá lá no meu blog, que é o seguinte: discordância construtiva e cortês produz criatividade, progresso e produtividade. Mas e às vezes tem que discordar mesmo, mas como você disse, também tem que saber fazer. Construtivo, né? E cortês. Exatamente. Não é também chegar batendo, né, a mão na mesa que vai resolver alguma coisa, não. Tá certo, Emerson Wesley Dias, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável. Tá certo, Emerson, bom final de semana, né? Apesar de hoje ser quinta-feira, mas é que o Emerson não vem amanhã. Então, bom final de semana e até terça-feira. Até terça.